Olá, concurseiros de todo o Brasil. Vamos começar agora com a aula de Direito Administrativo. Vamos abordar nessa aula conteúdos da CESP-UNB, ESAF, FCC, Sesgran-Rio, FURRIO, FGV, enfim, as maiores bancas de concursos públicos do Brasil, sempre voltado com o direito administrativo para concursos públicos. Estudar direito administrativo para concurso é a base de tudo que você tem que ter para os próximos concursos que virão em anos subsequentes. Por quê? Português, informática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, constitucional e direito administrativo são as bases dos maiores concursos públicos no Brasil. Então você vai ter contato agora com a matéria que pode transformar a sua vida. Então, começando agora com noções de direito administrativo, vamos tentar entender o que é o direito público e o direito privado para o direito administrativo. O direito público é o nosso ramo principal, porque quando nós estudamos o direito administrativo, estamos intimamente ligados com o direito público. O direito público é o direito administrativo em si. Não existe direito administrativo no ramo do direito privado. Vamos tentar trabalhar o ramo do direito privado em primeiro plano. O ramo do direito privado é aquele que é regido pela igualdade entre as partes, ou seja, pela isonomia. O direito privado rege as relações entre dois indivíduos, onde os direitos são iguais para todos. Nós temos, nesse mesmo segmento, a noção de horizontariedade nas relações jurídicas. Porque quando um indivíduo tem um direito e ele trabalha esse direito diretamente com outro indivíduo, o Estado dá uma noção de igualdade. Um bom exemplo é quando você está dirigindo o seu carro. Se você colidiu o seu carro com outro carro, são dois interesses. Um interesse é a propriedade privada e outro interesse é a propriedade privada. Quando você tem esse conluio, você tem essa lide, essa briga, quem compõe é o Estado. E quando o Estado vai compor essa briga, ela dá direitos iguais a um indivíduo e a outro indivíduo. Por isso, as noções de direito privado são regidas pelo princípio da igualdade entre as partes, ou seja, horizontariedade nas relações jurídicas. Bem, essa aí é basicamente a única parte do direito privado que a gente vai tratar no direito administrativo, porque, como eu disse antes, a noção de direito administrativo está intimamente ligado com o direito público. O direito público no Brasil, ele é regido pela relação de desigualdade entre as partes. Enquanto no direito privado a relação é de igualdade entre as partes, porque você tem dois indivíduos, dois polos na lide, na parte do direito público você também tem dois polos, só que um dos polos é o Estado. O Estado, ele é superior ao indivíduo, porque o indivíduo trata de assuntos individuais e o Estado está sempre com a finalidade pública, fins coletivos. Por que o Estado é superior ao indivíduo? Ele é superior ao indivíduo porque ele é regido por dois princípios basilares, que são o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o segundo princípio, que é da indisponibilidade do interesse público. Um bom exemplo para você entender a desigualdade entre as partes na relação de direito público é, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal garante você o direito à propriedade privada. É um direito individual e fundamental garantido pela Constituição de 1988. Se você comprar uma casa na praia e você garantir certamente por lei aquela casa, você comprou, você registrou, a casa é sua, você já tem direito à propriedade privada. Se vier um temporal e a sua casa trincar de cima a baixo, olha, agora nós temos dois problemas aí. O primeiro problema, você comprou a casa, garantiu a casa pela Constituição, o seu direito à propriedade privada e a casa está toda trincada. Se a casa cair, outro direito vai ser afetado, que é o direito à vida. Aí você pode dizer, não, mas o direito à vida pertence a mim. Aí é que você se engana. O direito à vida pertence a todos os cidadãos. Então, o direito à vida é um direito coletivo. Então, olha só a discussão que a gente tem agora nesse exemplo. Você tem dois polos, o Estado e você tem o indivíduo. O indivíduo com direito à propriedade privada e o Estado garantindo o direito à vida. Nesses dois direitos fundamentais e que são dentro da Constituição, qual ficará garantido primeiro? Bem, pelo primeiro princípio, que é da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o Estado vai ser superior a você. Ele vai pegar todo o aparato estatal e vai retirar você da casa. Ele vai usar a força e a hegemonia dele sobre você. Você consegue manter
a sua propriedade privada, mas o Estado vai ser superior em garantir o direito coletivo. Uma boa dica para concurso público, quando você estiver fazendo sobre esse tópico, é não confundir o ramo do direito público com o direito privado. Primeiro, direito administrativo só está presente no ramo do direito público. Não existe direito administrativo no ramo do direito privado. No direito privado é regido pelo Código Civil. No direito público é regido por normas de direito público. Segundo, não confundir que o direito público está regido pela desigualdade entre as partes. Desigualdade entre as partes requer uma relação de verticalidade nas relações jurídicas. Por que verticalidade nas relações jurídicas? Porque o Estado é superior ao indivíduo. E no direito privado está regido pela igualdade entre as partes. A relação é igual, os direitos e garantias são iguais. No direito público, indo lá para o ramo da supremacia do interesse público sobre o privado, ela gera as prerrogativas de direito ao agente público. Por exemplo, se você é um particular e você entra para trabalhar na iniciativa privada, você vai pelo ramo do direito privado, você vai pela igualdade entre as partes. Se você entra, por exemplo, para a Polícia Federal, você vai ser nomeado, empossado e entrar em exercício, de acordo com a Lei 8.112 de 90. Se você fizer isso, você está indo para o ramo do direito público, porque você está sendo regido por um estatuto, uma lei pública, e você vai ter uma prerrogativa de direito. Por exemplo, você que é particular ainda não pode andar armado, mas um policial federal tem a prerrogativa de estar trabalhando para o Estado, está com a supremacia do interesse público sobre o privado, e nessa situação ele pode andar armado normalmente. Agora, as prerrogativas vêm enraizadas de deveres e obrigações. Indisponibilidade do interesse público, que é o segundo princípio do direito público. Na indisponibilidade do interesse público, o indivíduo não pode dispor de nada, porque nada é dele quando ele estiver trabalhando. Tudo faz parte do acervo do Estado. Por exemplo, se você estiver trabalhando e for licitado vários colchões para repartição, aqueles colchões não podem ser dispostos por você nem de forma de doação. Não se pode doar, não se pode vender, não se pode ceder nada sem as prerrogativas legais. Se você, por exemplo, der ou doar o seu colchão para alguém que está passando na rua, estou trabalhando na delegacia da Polícia Federal, licitaram 10 colchões e só tem 5 agentes, e está sobrando os colchões. Aí você vê uma família passando fome, passando frio, você cede os colchões para que aquela família durma à noite, você cede alguns cobertores, alguns colchões. Você estará doando sem as formalidades legais. Nessa situação, você vai entrar na Lei 8.429 de 92, lá no artigo 10. Você vai entrar nos atos de improbidade administrativa e, nesse caso, que causem prejuízo ao erário. Então, você não pode dispor de coisa que não é sua. Então, acabamos de ver aí a relação entre o direito público e o direito privado. Tópico certo em questões de concurso público. CESP, UNB, ESAF e outras tantas bancas no Brasil cobram muito esse tema. Fontes do direito administrativo. Nós temos 4 fontes principais no direito administrativo. Nós temos a lei, jurisprudência, doutrina e os costumes. A lei é a fonte principal do direito administrativo, sendo a jurisprudência, a doutrina e os costumes consideradas formas derivadas ou secundárias. A lei também é a única classificada como fonte escrita. Jurisprudência, doutrina e costumes são classificadas como forma não escrita do direito, derivadas e não escritas. Quando você, por exemplo, estuda o direito constitucional, você tem uma facilidade a mais. Quando você estuda o direito penal, o processo penal, você também tem uma facilidade a mais. Você tem uma referência. Todas as leis estão tipificadas, ou seja, estão escritas no Brasil. Só que você não tem uma referência codificada do direito administrativo. O direito constitucional, você tem um livro, você tem a Constituição Federal de 88. O Código Penal, você tem o Decreto-Lei. Então, quando você está estudando essas leis, você abre e consegue seguir uma sequência cronológica. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e assim por diante. Agora, aonde está situado o direito administrativo? O direito administrativo, ele está escrito sim, só que ele não está
codificada em um livro. Não existe codificação no Brasil própria para o direito administrativo. Então nós temos que pegar essas referências, nós temos que pegar a lei, jurisprudência, doutrina e os costumes para poder achar e montar o direito administrativo para você. No nosso caso é mais fácil, porque nós nos baseamos nos editais de concursos públicos. Você vai pegar, por exemplo, a Lei 8.112 de 90. Você vai pegar do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal. O artigo 37 trata das normas relativas ao servidor público federal. Você vai tratar do servidor público federal, estadual, municipal. Ou seja, você trabalha diretamente com quem está na administração direta ou indireta no artigo 37. Todos os princípios constitucionais referentes à administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e outros tantos mais. Vamos estudar também o artigo 38, que trata da situação do mandato eletivo, o artigo 39, que trata da remuneração, o 40, que trata da situação da Previdência, e o 41, que é um dos mais importantes, junto com o 37, que trata da estabilidade no serviço público. Vamos tratar também a Lei 8.429 de 92, que trata da improbidade administrativa, também prescrita no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vamos trabalhar também a Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitação. Todo esse conjunto de lei que eu falei para vocês, junto com a Constituição Federal, naquela parte específica do 37 ao 41, ele compõe o direito administrativo no Brasil. Aí vai uma dica, a questão de concurso vem muito nesse ponto. É correto afirmar que o direito administrativo está codificado, certinho, ele está codificado, ele está escrito. Contudo, rescinde de uma codificação própria, certo também. Ele está escrito, mas não está codificado num único código. Então, a primeira fonte, a fonte principal e a única fonte escrita do direito administrativo, ou seja, onde você vai procurar e achar o direito administrativo, está na lei. A segunda fonte do direito administrativo, que é a jurisprudência, nós vamos dar uma olhada no conceito dela. Ela diz o seguinte, a jurisprudência, que é o conjunto de decisões semelhantes. A jurisprudência, então, é dividida sobre 3 perspectivas. Sobre a jurisprudência, que a gente vai tratar ela de forma específica, sobre a súmula e sobre a súmula vinculante. Então, nós temos dentro da jurisprudência, que lembrando, é fonte derivada e não escrita, 3 subtipos. Jurisprudência específica, nós temos a súmula e a súmula vinculante. A jurisprudência são decisões reiteradas de tribunal. Quando você pega vários tribunais dando decisão acerca de uma situação ou levando por um ponto, os outros tribunais seguem como referência. Por exemplo, se você tiver uma separação onde o homem traiu a mulher e não tem lei nenhuma dizendo que o homem tem que indenizar a mulher. Não tem lei ainda dizendo, mas chega num tribunal, há uma interpretação do tribunal nesse sentido e várias decisões reiteradas saem nesse sentido. Outros tribunais vão pegar aquilo como fonte do direito administrativo. Eles, em caso concreto, vão analisar outras decisões de tribunais. Está aí a jurisprudência. A jurisprudência não tem força vinculante, muito importante em questão de concurso público. Lembre-se, jurisprudência não tem força vinculante. Não é porque tribunais deram decisões que outros tribunais têm obrigatoriedade de seguir aquela decisão. A segunda parte é a súmula. O que são as súmulas? Súmulas são resumos de tribunais de maneira clara e direta, sem caráter vinculante. Súmulas são aquelas decisões de tribunais que são numeradas e resumidas em um texto. Ali você tem todas as decisões que eles tiveram reiteradamente reduzida, você consegue ler. Por exemplo, você pega a súmula 473 do STF, que trabalha a autotutela administrativa. Então aquela súmula, ela não tem força vinculante. Você tem ela como referência, mas não é de obrigatoriedade. Você não precisa seguir aquela súmula. Agora, existem as súmulas vinculantes. Essas aí só podem ser editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Súmulas vinculantes somente podem ser editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Guardem bem esse ponto. Questões de concursos versam sobre todo o texto certo da súmula vinculante e diz que, por exemplo, o STJ pode editá-las. Já está errado a questão. E vamos dar uma olhada no conceito do que seja súmula vinculante.
Primeiramente, somente podem ser editadas pelo STF e são um resumo de entendimento sobre determinado assunto, mas com efeito vinculante. Evandro, o que é o efeito vinculante? Efeito vinculante é quando o STF solta essa súmula vinculante e todos estão obrigados a seguir. Um bom exemplo é a súmula vinculante 13, que trata sobre o nepotismo, onde você não pode, na administração direta ou indireta, colocar ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, até o 3º grau em linha reta, em cargos de comissão, que são chamados cargos de livre nomeação e livre exoneração. Aquele cargo que eu coloco a hora que eu quero e tiro a hora que eu quero. Então, se a súmula vinculante versa sobre esse assunto, toda administração em caráter de verticalidade tem que seguir essa orientação. Então fica aí a dica. A jurisprudência se divide em 3 para fins de prova. Lembrando que a jurisprudência é fonte derivada, não escrita. Lembrando que a jurisprudência se divide em súmula e súmula vinculante. As 2 primeiras sem caráter vinculante e a terceira com caráter vinculante. Vamos passar agora para entender a terceira fonte do direito, que é a doutrina. Doutrina são entendimentos de autores, de doutores, de pessoas que escrevem acerca da lei. Quando você tem um entendimento de uma lei, você pega, às vezes, várias correntes do direito. Ou seja, você tem o artigo 37, por exemplo, que pode ser interpretado de uma forma e pode ser interpretado de uma forma diferente por outro autor. Não raro nós encontrarmos em livros diversidades de pensamento. Aí o concursando às vezes chega para mim e fala: poxa, professor, eu não estou entendendo. Um livro fala isso e o outro livro fala aquilo. O que eu faço? Meu filho, nós temos que entender o posicionamento da banca. Quando você pega, por exemplo, para fazer concurso da CESP-UNB, é diferente um tópico da ESAF, mas a gente consegue concatenar as ideias de forma que você acerte em qualquer banca que você coloque. Por quê? Porque nós estamos seguindo o autor da banca examinadora. Vamos agora para a quarta fonte do direito administrativo, que são os costumes. Vamos dar uma olhada no conceito de costume. São os conjuntos de regras informais que passam a ser observadas pelos agentes públicos como se fossem obrigatórias, em virtude de ausência ou deficiência legislativa. Estamos aí vendo o conceito de costumes. Agora vamos tentar entender o que é os costumes. Os costumes, eles suprem a ausência de norma legislativa no seio interno da administração pública. Por exemplo, o que rege a administração pública federal, nós temos a 8.112 de 90 e o Estatuto da Ética do Servidor Público Federal. Só que dentro do Estatuto do Servidor Público Federal e dentro da 8.112, em lugar nenhum diz como você deve se vestir, como você deve se portar dentro da administração pública. Mas nós temos as normas internas, nós temos os costumes, coisas que foram passadas ao tempo e é o dia a dia da administração. Por exemplo, se eu trabalho num tribunal, eu tenho que ir vestido a caráter para o tribunal. Eu não posso, por exemplo, ir de chinelo de dedo e bermuda. Isso não está escrito em nenhum lugar, mas você tira isso como os costumes, que também são fontes do direito administrativo. A fonte do direito administrativo costume não está escrito, mas é de observância por falta de norma legislativa. Ele supre esse vácuo dentro da administração pública. Então, pegando a nossa estrutura dos tópicos e do anexo, nós podemos entender que as fontes do direito administrativo, nós temos a principal, que é a lei, nós temos a jurisprudência, doutrina e os costumes. E dentro dessa estrutura, nós vamos tirar o direito administrativo. Lembrando que ele está escrito, mas ele não está codificado no único código. Terminamos aí o nosso tópico do direito, das fontes do direito administrativo. Vamos agora entender mais um pouco do que seja o direito público no Brasil. Quando se fala de direito público, nós temos na cabeça o quê? A primeira ideia, que é a ideia de coletividade, ideia de fins públicos. Vamos tentar olhar um conceito generalizado do que seja direito público e depois a gente vai explodir esse conceito na sua cabeça de forma que você que está sentado aí assistindo a nossa aula vai conseguir acertar a questão em concurso público, porque na verdade é isso que importa. Dá uma olhada.
O direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens e que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Se você for pegar a primeira parte do conceito, você vai ver que são os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que trabalham para a administração pública. Os órgãos, você vai ver que existe a teoria do órgão público. As pessoas jurídicas, você vai ver que existe a administração pública indireta, que é autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. E nos agentes públicos, nós vamos entender a classificação dos agentes públicos. Existem os agentes políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. Agora, o mais importante dentro dessa estrutura que você viu do conceito é você entender aonde está o cerne, o núcleo do direito público. Está na atividade não contenciosa da administração pública. Aí você se pergunta, Evandro, o que é atividade não contenciosa? Primeira coisa é entender o que seja uma coisa contenciosa. Veja bem, o direito administrativo está dizendo no seu conceito que ele trabalha sob o princípio de ser não contencioso, mas eu vou explicar ao inverso. Eu vou explicar para você o que é ser contencioso, que aí vai ficar fácil no entendimento em prova. Contencioso é fazer coisa julgada. No Brasil, para ser considerado tribunal e fazer coisa julgada, ou seja, não dá mais direito a recurso, são decisões definitivas, onde não cabe natureza recursal, somente o Poder Judiciário. Normas administrativas, processo administrativo não faz coisa julgada, ou seja, é não contencioso. Fazer coisa julgada é ser contencioso. Então, ser contencioso no Brasil, somente o Poder Judiciário. As noções de direito administrativo, o direito público que nós estamos trabalhando aqui, ele tem noção de não contencioso. Eu vou pegar para você e vou dar um exemplo, mas antes disso eu vou dividir ele em duas partes. O sistema não contencioso, nós trabalhamos a partir das normas do sistema inglês. Então nós estamos pegando os sistemas administrativos. O sistema inglês, que é utilizado no Brasil, é chamado sistema inglês ou de unicidade de jurisdição. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema inglês só tem uma situação que faz coisa julgada, somente o Poder Judiciário. O direito administrativo, as normas administrativas não fazem coisa julgada. Temos sobre a segunda vertente o sistema francês ou de dualidade de jurisdição. Esse sistema não foi adotado pela Constituição Federal de 88. Nós não usamos nas nossas normas de direito administrativo. O sistema francês pressupõe que você tem tribunais administrativos e tribunais judiciais. Normas administrativas, por exemplo, como uma demissão do servidor, seria tratado nesse sistema de forma definitiva. Você seria demitido e você não poderia recorrer, por exemplo, ao Poder Judiciário. Lembrando, esse sistema francês ou de dualidade de jurisdição não faz parte da nossa Constituição. Nós não usamos. Se cair isso na prova, você coloca que está errado de cara. Vamos trabalhar o sistema do não contencioso administrativo, que é o que importa para a gente. E vamos dar um exemplo. Imagine que você está trabalhando com normas de direito administrativo, normas de direito público. Você foi nomeado, empossado e entrou em exercício. E você está respondendo um PAD, processo administrativo disciplinar, em que a comissão orientou pela sua demissão. O presidente da República, que é quem é competente, de acordo com a 8.112 de 90, vai lá e demite você. Assina a sua demissão, um ato administrativo de demissão. Você foi demitido. Aquela demissão foi uma decisão não contenciosa administrativa. Causou obrigatoriedade para você, mas não tem noção de definitividade. Você foi demitido, você pode ainda recorrer e pedir a ilegalidade do ato para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, sim, tem ideia de definitividade. Se ele decidir que você tem que retornar ao serviço público e ele soltar uma decisão judicial, a decisão dele transitar em julgar, aí sim vai ser uma decisão contenciosa, somente do Poder Judiciário. O direito administrativo, então, é aquele ramo do direito que tem por objetivo órgãos, agentes e pessoas administrativas que integram a administração pública.
Os órgãos são feixes despersonalizados, onde tem agentes compondo o seu sistema, todos eles trabalhando para a pessoa jurídica da administração direta. Quando nós estamos trabalhando essa estrutura, estamos trabalhando situação de não contenciosidade. Qualquer decisão administrativa que se soltem dos seus órgãos, das pessoas jurídicas, que os órgãos estão ligados, dos agentes ou das pessoas administrativas, lembrando, tem ideia de não definitividade. Pegando o gancho da Constituição Federal, nós podemos afirmar que no Brasil nós temos somente uma situação em que você fica vinculado até a última esfera da área administrativa para depois poder pedir ao Poder Judiciário. No Brasil, nós temos somente uma situação de via administrativa de curso forçado. O que é a via administrativa de curso forçado? No direito administrativo, quando saem as decisões, você não tem obrigatoriedade de esperar todas as fases para poder pedir ao Poder Judiciário. Um exemplo bem clássico é quando você está respondendo a um processo administrativo disciplinar. Se você estiver respondendo a um processo administrativo disciplinar e você se sentir injustiçado, ou você tiver ideia que tem ilegalidade no fato, você imediatamente, antes do término do procedimento, você pode pedir ao Poder Judiciário que reveja a decisão administrativa. Não tem obrigatoriedade de você seguir até o último ponto para poder pedir ao Poder Judiciário. Só que existe uma ressalva aí. Existe no Brasil uma via administrativa de curso forçado. O que é a via administrativa de curso forçado? Significa que você, que está dentro da esfera administrativa, é obrigado a passar por todas as fases administrativas antes de pedir ao Poder Judiciário. Critério de legitimidade, você não pode invadir e ir direto ao Poder Judiciário. Essa situação está nos tribunais desportivos ou na justiça desportiva, que na verdade de justiça, de tribunal não tem nada. A justiça desportiva, ela é 100% de norma administrativa. Esse termo foi usado impropriamente para a justiça administrativa. Quer dizer que se você sofreu um doping ou se você está sendo acusado de ter se dopado, por exemplo, você vai ter que ficar na justiça administrativa ou na justiça desportiva, você vai ter que passar por todas as fases dentro da fase administrativa antes de pedir ao Poder Judiciário. Então você não pode alcançar direto. Fica aí a dica. A única via administrativa de curso forçado no Brasil, então, é a justiça desportiva. Temos que ter uma ressalva também. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, para que você entre com um habeas data, é obrigatório que haja a recusa da administração pública. Você tem que pedir alguma coisa, pedir informações e a administração tem que negar. Se ela negar, a negativa dela é que irá legitimar a sua ação de habeas data. Então fica as duas formas aí, onde você fica atrelado a alguma situação de normas administrativas para poder pedir ao Poder Judiciário. São as únicas duas. Justiça desportivas e o habeas data. Lembrando que a única via administrativa de curso forçado, ou seja, que você tem que alcançar todas as fases até o final, para depois pedir ao Poder Judiciário, é a justiça desportiva. Que de justiça desportiva, simplesmente não tem nada. Então matamos aí a situação do direito público. Conseguimos entender o que é o direito público no Brasil, vimos as noções de contencioso e não contencioso e nessa última passada, que eu acho que é de suma importância para você, nas provas que você vai fazer nos concursos públicos, que você pegue e saiba que a jurisdição nossa, adotada pela Constituição, é a de unicidade, ou seja, direito inglês. Então fica aí a minha dica de estudo para noções de direito administrativo. É o livro Direito Administrativo Descomplicado, dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, da editora Método. É um livro que vai condensar e vai trazer toda a explicação de forma clara, sucinta e que você, concursando do Brasil, precisa para acertar questões de concurso público. O livro não é prolixo, o livro não traz temas que não caem no concurso público e o sumário dele é de perfeito entendimento. Você pega o edital do concurso, vai no sumário, acompanha, estuda, acompanha aqui com a gente as nossas videoaulas, acompanhe os materiais que estão seguindo e, com certeza, você vai chegar à sua tão sonhada aprovação em concurso público. Fica aí a minha dica, bons estudos para você e lembre-se, você não estuda para passar, você estuda até passar.